Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise visual profunda. Para você que busca uma compreensão acadêmica daquelas, sem enrolação, a gente estruturou essa explicação de hoje para desvendar, de uma vez por todas, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o famoso SNSUC. Sabe, é um arcabouço jurídico denso, cheio de detalhes, mas que por trás tem uma organização lógica simplesmente brilhante. O nosso grande objetivo aqui é transformar toda essa complexidade das leis num mapa mental bem claro. É a estrutura perfeita para você que está estudando e quer entender de fato como o Brasil protege os seus biomas. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje está dividido em 4 blocos. Primeiro, a gestão dos NUC. Segundo, o papel do ICMBio. Terceiro, as unidades de proteção integral. E, para fechar, as unidades de uso sustentável. A gente vai seguir uma lógica bem amarradinha, do macro para o micro, que é para facilitar ao máximo a retenção desse conteúdo. Então, começando com a nossa primeira parte, a gestão dos NUC e a hierarquia que vem de cima para baixo. Para entender a engrenagem na prática, a gente precisa ter em mente que o sistema não opera no vácuo, tá? Ele tem uma hierarquia super bem definida pela lei. Nessa estrutura macro, cada um tem o seu quadrado. O Ministério do Meio Ambiente, o MMA, é meio que o cérebro da operação, fazendo toda a coordenação central. Do lado dele, a gente tem o CONAMA, que funciona como um órgão consultivo e deliberativo, aprovando as normas, dando aquele direcionamento. E aí, lá na ponta, com a bota no barro mesmo, ficam os órgãos executores. No nível federal, quem resolve é o ICMBio. Já nos estados e municípios, a execução fica com os órgãos locais, tipo o IF lá em Minas Gerais. Cada um cuida estritamente das unidades da sua própria esfera. É uma escadinha clássica de comando e execução. Avançando para o nosso segundo bloco, o papel do ICMBio, que é a execução no nível federal. Esse é de longe o órgão de mais cai em provas e debates, então vale a pena a gente dar um zoom nele. E aqui a gente tem uma ilustração brilhante de uma das maiores pegadinhas para quem estuda esse tema, a diferença entre ICMBio e IBAMA. O ICMBio foi criado lá em 2007, basicamente fatiando uma parte do IBAMA. A regra de ouro para não confundir é a seguinte: o ICMBio opera exclusivamente do lado de dentro das unidades de conservação federais. Ponto. Por outro lado, o IBAMA atua do lado de fora dessas unidades, incluindo as chamadas zonas de amortecimento. Entender bem onde começa um e termina o outro é absolutamente vital para sacar como funciona o poder de polícia ambiental no país. Mas, convenhamos, apesar de a estrutura ser linda no papel, a realidade no campo é outra história. É por isso que a literatura acadêmica inventou o termo parques de papel. É uma anedota super séria para descrever aquelas áreas que estão lá, bonitinhas no diário oficial, mas que na prática estão completamente paralisadas. Por quê? Falta crônica de dinheiro, falta de gente para trabalhar no terreno e, claro, aquela eterna dor de cabeça da regularização fundiária. O desenho da lei existe, mas tirar isso do papel é o maior gargalo do nosso sistema. E isso nos leva à parte 3, as unidades de proteção integral, ou seja, as reservas mais estritas. Já que a gente entendeu a gestão, vamos entrar no coração dos NUC, que divide tudo em 2 grandes grupos. O primeiro é focado na restrição máxima. O X da questão na proteção integral é entender a palavra-chave: preservação. O objetivo aqui é manter a natureza intacta, livre de interferência humana direta. A lei só admite o tal do uso indireto. Trocando em miúdos, você não pode extrair, coletar ou consumir absolutamente nada. As atividades permitidas ficam restritas a coisas como educação ambiental, pesquisa científica e, em alguns casos, aquele turismo ecológico de contemplação. Dentro dessa restrição toda, a gente tem exatamente 5 categorias. E aqui vai uma dica tática para decorar isso. Presta atenção na posse da terra. As 3 primeiras categorias, que são estação ecológica, reserva biológica e parque nacional, não aceitam propriedade privada de jeito nenhum. Se tiver terra particular lá dentro, tem que desapropriar. As únicas 2 exceções que permitem que o dono da terra continue morando lá dentro da proteção integral são o monumento natural, que foca em sítios raros, e o refúgio de vida silvestre, focado na reprodução das espécies. Historicamente, o sistema acabou herdando 2 categorias super restritivas que rendem uma comparação fascinante. De um lado, a estação ecológica, que tem uma vocação fortíssima para a ciência e, justamente por isso, até permite algumas alterações controladas no ambiente pelo pesquisador. Do outro lado, a reserva biológica. Gente, a Rebio é de longe a categoria mais fechada de todas. É preservação extrema, sem intervenção, com regras absurdamente duras, até mesmo para quem quer entrar para fazer pesquisa. E já que a gente mencionou que a estação ecológica permite alterações para pesquisa,
Segura esse dado mega específico que adora cair em avaliação: 3%. A lei diz que qualquer modificação ambiental para pesquisa dentro de uma estação ecológica não pode passar de 3% da área total ou um teto de 1.500 hectares. É um rigor matemático absoluto para ter certeza que a pesquisa não vai destruir o próprio ambiente que ela quer estudar. Mas aí a gente chega numa encruzilhada. Se o modelo de proteção integral proíbe o uso direto e expulsa o proprietário, como é que o Brasil, com toda a sua imensa diversidade de povos e comunidades tradicionais, lida com as populações que já moram nessas áreas naturais há gerações? Como equilibrar conservação e moradia? A resposta para essa pergunta está na nossa quarta e última parte, as unidades de uso sustentável. Esse é um modelo pensado exatamente para integrar o ser humano e a natureza. Aqui, o conceito de uso sustentável vira a chave completamente em relação ao grupo anterior. O foco é compatibilizar a conservação com o uso direto de uma parte dos recursos. Ou seja, a lei permite a exploração, desde que seja regulamentada. É o reconhecimento prático de que você não precisa engessar a economia ou expulsar todo mundo para conseguir proteger o meio ambiente. É por isso que esse grupo é muito mais flexível e abrange tanto terras públicas quanto privadas. São 7 categorias no total. A gente vai desde a APA, que pega áreas gigantescas e tenta organizar a ocupação humana, passa pela FLONA, focada em manejo florestal, até chegar na RPPN. A RPPN é super curiosa porque é 100% privada. É o próprio dono da terra que decide, por conta própria, criar uma reserva perpétua ali, podendo até lucrar com turismo ou pesquisa se ele quiser. Dentro do uso sustentável, a gente esbarra em outra pegadinha clássica, que é a diferença sutil entre RESICS e RDS. A reserva extrativista foca em proteger os recursos naturais que as populações tradicionais usam. O foco é o direito de uso. Já a reserva de desenvolvimento sustentável é desenhada para proteger as populações que moram lá dentro. E o grande detalhe jurídico é que, obrigatoriamente, a RDS tem que ter uma zona interna de proteção integral definida no seu plano de manejo. É uma diferença bem fina, mas crucial, sobre onde essas pessoas podem morar e como o território é dividido. Falando em terras privadas e conservação, tem uma história que eu acho simplesmente espetacular. Quando a família do grande ambientalista Paulo Nogueira Neto doou as terras que hoje formam a Mata de Santa Genebra, lá em Campinas, o documento da doação dizia que eles estavam doando a sombra das árvores. Isso é de uma inteligência jurídica absurda. Na prática, significava que se alguém derrubasse a floresta, não haveria mais sombra, o propósito se perderia e a terra voltaria automaticamente para a família. É um nível de compromisso eterno com a conservação que é de tirar o chapéu. Agora, se a gente quiser enxergar o tamanho desse universo que é o SNUC, basta colocar os dois extremos lado a lado. Em um polo, a reserva biológica, a REBIO, blindada, fechada, quase nada entra ou sai. No polo oposto absoluto, a área de proteção ambiental, a APA. Ela é tão branda e flexível que existem, literalmente, cidades inteiras e centros urbanos funcionando perfeitamente dentro dos limites de uma APA. É um espectro gigantesco de regras. E no meio desse labirinto de leis mora uma verdadeira bizarria, a categoria fantasma. A Reserva de Fauna, ou REFAO, foi criada na Lei do SNUC para estudos e manejo econômico de animais nativos. Mas adivinha? Ela simplesmente não existe na prática. Zero. Isso porque a ideia dela bate de frente com a Lei de Crimes Ambientais de 89, que proíbe a caça no Brasil. Então, ela está lá, morta no papel. Não existe uma única REFAO registrada no Brasil até hoje. Juntando tudo isso, a gente chega ao número final, 12. O nosso sistema tem 12 categorias oficiais. Muita gente critica, diz que é confuso, que é burocrático demais, mas olhando com uma lente acadêmica, essa pluralidade enorme é o que permite que um país continental como o Brasil tenha estratégias hiperlocalizadas. Você tem uma ferramenta diferente para cada tipo de bioma, para cada realidade fundiária e cultural. E, para fechar nossa explicação de hoje, eu quero deixar uma provocação para você pensar. Lá fora, os padrões internacionais, tipo os da IUCN, não dão a mínima para o nome da categoria. Eles focam puramente nos objetivos práticos de manejo no terreno. Com as nossas 12 categorias super burocráticas, o grande desafio que fica para a gente é como o Brasil pode evoluir as engrenagens do SNUC. Como a gente fecha esse abismo imenso que existe entre uma unidade de conservação perfeitamente desenhada na lei e a realidade nua e crua lá no campo. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise detalhada com a gente. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.